Muito boa noite a todos, bem-vindos aqui à Igreja Paroquial de Amorim. Este ano é um ano muito especial para esta Igreja, ainda que as comemorações estejam muito limitadas por estes tempos que estamos a atravessar. Faz 100 anos que esta Igreja foi construída nesta paróquia que é precisamente dedicada a Santiago. Santiago é o tema que nos une a todos aqui hoje. Santiago, os seus caminhos, o ano Xacobeu. Agradeço à Câmara Municipal da Póvoa de Varzim por esta conferência que decidiu organizar aqui na nossa paróquia. Agradeço ao seu Presidente, à vereadora doutora Lucinda, também responsável do Pelouro da Cultura. Agradeço também ao grupo dos Amigos do Caminho de Santiago da Póvoa de Varzim, na pessoa do Nuno Faria, também este trabalho incansável que tem tido na divulgação destes caminhos da Póvoa e não só, e saúdo também o orador desta noite, aqui o historiador, arqueólogo também Joel Cleto. Já não é a primeira vez que vem a Amorim, na anterior conferência foi noutra igreja, na Igreja Matriz, hoje está aqui nesta Igreja Nova ou na Igreja Paroquial. Uma segunda palavra também, vivemos tempos que nos apelam à solidariedade. A Cáritas, a nível nacional, está com esta campanha 10 milhões de estrelas. É uma simples vela que com esta vela podemos ajudar também as nossas dioceses a ajudarem. Não é fácil nestes tempos que estamos a viver também pela questão do isolamento, pela questão da distância, pela questão da máscara, sermos também nós solidários e estarmos próximos, pois através da Cáritas e através destas simples velas que estão à venda nas dioceses, neste caso aqui também vamos ter a vela à venda na paróquia de Amorim, na paróquia de Laundos, mas também pelo país todo, é também uma forma de, neste Natal que se aproxima, sermos solidários, estamos próximos de quem mais precisa. A todos também aproveito para desejar um santo e feliz Natal, que este tempo de espera, este tempo de advento, seja também bem passado por todos, no sentido de nos prepararmos também com estas obras de caridade em favor de quem mais precisa para este Natal, que seja um Natal muito especial na vida de todos. Obrigado a todos e obrigado então, Câmara Municipal, ao grupo de amigos, dos amigos de Santiago, dos Caminhos de Santiago, aqui da Póvoa de Varzim, e também ao nosso orador Joel Cleto. Uma muito boa noite a todos. Muito obrigado por estarem connosco nesta emissão cruzada entre várias páginas. Como o Padre Guilherme disse, são dezenas de páginas que se juntam a nós. Antes de mais, cabe-me também agradecer aqui ao Padre Guilherme por nos receber aqui na Casa de Deus, que é sem dúvida muito especial fazer esta emissão, esta conferência a partir da Igreja Paroquial de Santiago. Agradecer ao Padre Guilherme tudo aquilo que ele fez, não foi pouco. Deu aqui um contributo excelente para que possamos ter esta conferência num nível excelente, ele também. Agradecer à Câmara Municipal, porque, como sempre, é incansável e sem a Câmara não seria possível também estarmos aqui. Já estamos cá desde 2015 nesta parceria que vai somando pontos, ano após ano. Ano após ano juntam-se a nós mais e mais pessoas, mais amigos, mais peregrinos. A última conferência foi em 2019, no Hotel Axis. Tivemos o Hotel Axis cheio, com 650 pessoas, e tudo também se deve um pouco a quem nos acompanha connosco desde 2015, que é nada mais, nada menos do que o Joel Cleto, a quem mais uma vez agradecemos a sua boa presença nesta noite e fazemos votos para que continue connosco durante muitos anos, pelo menos mais 20 anos, divulgando aquilo que de melhor temos, que é a nossa história também, de Portugal, os caminhos. Divulgamos também uma parte religiosa, que também acho que é muito importante, mesmo para as pessoas que tenham outra religião, isso não é aqui o mais importante. Portanto, dou as boas-vindas a todos, espero que se sintam bem e que usufruam desta fantástica conferência, que não tenho dúvidas irá ser, até porque
o João Cleto estamos sempre bem. Portanto, uma boa noite a todos e sejam bem-vindos a esta forma de estar nestas conferências. Tem sido sempre ao vivo. Aproveito para dizer que a conferência sobre os caminhos do Alentejo e do Ribatejo mantém-se de pé. Não foi feita este ano porque era impossível, mas para o ano contem connosco, assim o Covid também nos deixa. Era tudo. Boa noite a todos. Começo, obviamente, por saudar todos aqueles, que espero que sejam muitos, que nos estão a acompanhar através da internet e permitam-me que saúde de uma forma muito especial todos aqueles a quem eu digo não só boa noite, mas também bom dia ou boa tarde, porque, de facto, esta emissão através deste meio permite-nos chegar, tal como aos caminhos, aos 4 cantos do mundo. Sim, porque os caminhos começam dos mais diversos pontos do norte, do sul, do oeste ou do oeste. Dos 4 cantos do mundo se fazem os caminhos e graças a esta emissão online também podemos chegar a todo o planeta. E aproveito para agradecer, tal como fez o Nuno Faria e o Padre Guilherme Peixoto, agradecer a todas as páginas da internet que se associaram a esta conferência e que estão a transmitir exatamente um pouco por todo o lado, por todo o planeta, esta conferência. Começo pelo fim, se me permitem, começo pelos agradecimentos, porque esta conferência de facto não seria possível sem o empenho, o desafio que há já 6 anos, ou esta é a 6ª edição, o Grupo dos Amigos dos Caminhos de Santiago na Póvoa de Varzim, na figura do Nuno Faria, tem promovido. E sempre com a imprescindível parceria da Câmara Municipal da Póvoa, e aproveito para saudar e agradecer na figura da doutora Lucinda Amorim, vereadora da Câmara Municipal. E, como o Nuno dizia, há já mais de meia década que, de alguma forma, o grupo dos amigos dos caminhos aqui da Póvoa acabaram, em torno desta conferência anual, por criar aquilo que é um verdadeiro, enfim, pretexto para os amantes dos caminhos de Santiago, portugueses e não só, cada vez mais gente da Galiza e de Espanha tem vindo a este encontro, se encontrarem e conviverem. E por isso foi um pouco, enfim, com alguma apreensão que o Nuno falava há já alguns meses perante este quadro da pandemia, que seria uma pena, mas que se calhar teríamos que, enfim, este ano não fazer este momento de festa. Mas, em boa altura, o Nuno se lembrou também, mas por que não fazer através da internet? E se na primeira sessão, há 6 sessões atrás, estávamos a encher o museu aqui da Póvoa com largas dezenas de pessoas, se fomos crescendo para centenas, se o ano passado eram mais de 600 os participantes deste momento festivo dos caminhos de Santiago no nosso país, hoje quero acreditar que acabaremos por, através deste meio, ser muitos mais. E o desafio que me foi lançado foi exatamente falar-vos sobre os caminhos a poucos dias de entrarmos no Xacobeu. E os caminhos, de facto, os caminhos de Santiago têm um momento alto que se repete de X em X anos, já lá iremos, quando entramos num Xacobeu. E o que é isso do Xacobeu? Pois bem, na tarde da próxima sexta-feira, desculpem, na tarde da próximo dia, não é de sexta-feira, estou-me a adiantar, na tarde do próximo dia 31 de dezembro, exatamente ali no finalzinho do ano, nessa tarde, o arcebispo de Compostela vai se dirigir para a sua belíssima catedral, um dos santuários mais conhecidos da cristandade. Provavelmente olhará para a sua belíssima fachada, tão marcada pela intervenção barroca, fachada de obradoiro, mas ele não vai entrar pela fachada, pela entrada principal.
não vai entrar por aquela que é uma das obras-primas da arquitetura e da arte medieval europeia, o Pórtico da Glória. Não terá, por isso, a oportunidade de rever, porque seguramente que ele já viu muitas vezes, o resultado do fabuloso restauro que foi efetuado ao longo destes últimos anos, permitindo, por exemplo, de novo, perceber quais as cores com que originalmente eram pintadas as figuras do Pórtico da Glória. Essa obra do mestre Mateu, enfim, uma referência absoluta da arte medieval. Não, o arcebispo de Compostela, na tarde do dia 31 de dezembro, não vai entrar pela porta principal da catedral. Vai contornar a catedral e se estão a pensar que ele vai entrar numa das portas laterais, e há portas laterais belíssimas da Catedral de Compostela, como é o caso, por exemplo, desta que podem ver nesta imagem, o pórtico que se volta para a Praça das Pratarias. Segundo uma tradição, mas é apenas uma tradição, uma lenda, não corresponde à verdade, é a porta por onde entram aqueles que fazem o caminho português para Santiago. É verdade que o caminho vindo de Portugal desemboca muito próximo desta Praça das Pratarias, mas como é evidente, os peregrinos, também os portugueses, também os que faziam o caminho português, queriam entrar pelo Pórtico da Glória. Mas não deixa de ser, de facto, um belíssimo portal, este voltado para a Praça das Pratarias, esta porta lateral. Mas, na tarde do dia 31 de dezembro, o arcebispo também não vai entrar pela porta lateral. Vai continuar a contornar a catedral e vai chegar às traseiras da catedral, à Praça de Quintana. Essa praça ampla onde, à noite, como alguns saberão, aparece um fantasma do peregrino, que é fotografado, como também podem ver nesta imagem. Mas não é para procurar o fantasma que o arcebispo se dirige à Praça de Quintana. Ele vai dirigir-se mesmo para a cabeceira, as traseiras, a cabeceira da igreja. Dirigir-se para um belíssimo portal que lá existe, uma obra renascentista, mas que inclui uma série de imagens medievais que ali foram reutilizadas no Renascimento. Vai abrir este portão metálico, avançar em direção à parede traseira da catedral e depois, com um martelo em prata, repetindo um gesto já com séculos, vai pedir ao apóstolo que permita que os pecadores possam entrar na sua igreja. De seguida, bate 3 vezes com o martelo na parede e esta vai-se começar a desmoronar, revelando uma porta. A Porta Santa, que o arcebispo vai abrir entre os escombros da parede que foi derrubada e abrindo assim esta porta, da Porta Santa, que durante os próximos 12 meses se vai manter aberta. Uma porta nas traseiras da catedral, mas é uma porta de um enorme simbolismo, porque afinal, como podem ver neste esquema da Catedral de Compostela, essa porta abre-se diretamente para a Capela-Mor, para o deambulatório, o corredor que percorre, circunda à volta do altar-mor. O altar onde está a imagem de Santiago e, debaixo do altar, a cripta. Este é o deambulatório, que permite o acesso ao altar de Santiago, mas também umas escadas que permitem uma descida até essa área subterrânea, a cripta, onde está o túmulo de Santiago. Mas por que é que o arcebispo abriu esta porta especial, esta porta santa? Ou porque é que a vai abrir na tarde do dia 31 de dezembro? Tem tudo a ver com o próximo ano, 2021, o ano que começa poucas horas depois. A 25 de julho, dia de Santiago, em 2020, essa data coincide com um domingo.
E sempre que o dia 25 de julho coincide com um domingo, e isto só acontece algumas vezes em cada século, a um ritmo de 6, 5, 6 e 11 anos, e há já 11 anos que a Porta Santa não era aberta, mas dizia-vos que sempre que 25 de julho coincide com um domingo, e isso vai acontecer em 2021, as autoridades religiosas de Compostela consideram esse ano como um ano Jacobeu, um ano santo compostelano. E é esta particularidade de termos um ano santo que faz com que esta porta especial se abra. Porque se é verdade que ao longo de todos os anos os caminhos de Santiago, os peregrinos que viajam até Compostela são em grande número, também não deixa de ser verdade que nos anos santos o número de peregrinos, o número de visitantes da Catedral sobe de um modo exponencial. Por vários motivos. Porque é ano santo. Nos nossos dias, e há já algumas décadas, porque para lá do programa religioso há todo um programa desenvolvido pelas autoridades civis, culturais, de turismo da Galiza, com uma intensa programação cultural e recreativa e turística, mas, e voltando aos velhos princípios dos caminhos de Santiago, porque há também aqui uma forte questão ligada à religião, porque quem faz o caminho de Santiago num ano santo, num ano Jacobeu, poderá ter a indulgência plenária, isto é, o perdão de todos os pecados. Para isso, não basta peregrinar até Compostela, tem depois cumprir uma série de outras obrigações, visitar a igreja, abeirar-se do túmulo do apóstolo, rezar determinadas orações, fazer o sacramento da comunhão e da confissão. Bom, mas tudo isso reunido, associado à visita ao santuário, permite-lhe então a indulgência plenária. E por isso, ao longo dos tempos, eram muitos os peregrinos para Compostela nestes anos. E a Igreja de Santiago de Compostela, classificou estes anos em que 25 de julho é um domingo como ano santo, pelo menos desde os inícios do século XVI. E, dado este grande volume de peregrinos em ano santo, daí este simbolismo desta porta. De uma porta que está na cabeceira da igreja, não tem a mesma imponência da fachada de Obradoiro, ou antes da fachada de Obradoiro, desse pórtico medieval, o Pórtico da Glória, mas não deixa de ter um enorme simbolismo, porque está na cabeceira da igreja, nas traseiras, mas não deixa de estar mais próxima do lugar mais sagrado do santuário de Santiago de Compostela. Porque, afinal, essa porta, como vimos, abre-se de imediato para o deambulatório, para o altar-mor, e permite, por isso, que o peregrino, mal entre no santuário, esteja de imediato em contacto com a imagem do santo e com a cripta onde está o seu túmulo. Mas porquê esta forte devoção a Santiago de Compostela? O que é que está por detrás desta devoção? Quem foi Santiago e o que é que está na origem destes caminhos de peregrinação? Bom, muito rapidamente, porque seria uma longa história, uma história prenhe de agiografia, a biografia do santo, como todas as biografias destes santos muito antigos, enfim, repletas também de maravilhoso, de fabuloso, também de ifabulado. Mas quem é então Santiago? Santiago é Tiago Maior, um dos 12 discípulos de Cristo. E após a ressurreição de Cristo, e quando ele se dirige, antes da ascensão aos céus, aos seus discípulos, dizendo-lhes que está na altura deles agora espalharem a boa nova por todo o mundo, segundo a tradição, Tiago, exatamente, fica com uma missão muito difícil. Levar a mensagem do cristianismo, levar a boa nova até aos confins do mundo. Os
confins do mundo, na época, para quem estava ali na Judeia, quem estava em pleno Império Romano, os confins do mundo eram os extremos do Império Romano. E, por isso, segundo a tradição, Tiago fica com essa missão de cruzar o Mediterrâneo, vir para a Europa e trazer a mensagem do cristianismo nestes confins da Europa, neste extremo ocidental da Europa, aquilo que é hoje o norte de Portugal e a Galiza. Por algum motivo, ainda hoje temos na Galiza o Cabo Finisterra, o fim da terra, o fim do mundo. E segundo a tradição, Tiago vem para a Península Ibérica, aqui inicia a sua missão evangelizadora, o discípulo torna-se agora no apóstolo e dá início então à conversão das primeiras gentes da Península ao cristianismo. Vai tendo algumas dificuldades, vai tendo sucessos, mas, entretanto, alguns anos depois, ele tem um encontro milagroso com Virgem Maria, em Saragossa. Maria surge a Tiago. Maria tinha tido uma visão do Filho. Cristo surgira à mãe e dera-lhe a indicação que ela deveria vir ter com Tiago à Península Ibérica e dizer-lhe que está na altura de regressar à Judeia. E Maria vai cumprir este pedido do seu filho, naquilo que é considerado como o primeiro milagre de Maria, o milagre da bilocação. Maria está ao mesmo tempo em dois lugares. Ela mantém-se na Palestina, mas ao mesmo tempo surge nas margens do rio Ebro, neste encontro com Santiago. Maria surge transportada numa nuvem e por anjos, surge do alto de uma coluna, como podemos ver nesta imagem. E isto dá de resto origem a uma iconografia, a uma representação da Virgem, que está também na origem de uma das mais fortes devoções marianas, particularmente em Espanha. Ela está, neste seu encontro com Santiago, a falar-lhe do alto de uma coluna, de um pilar. E estamos por isso a falar da famosa Virgem del Pilar, de resto com o seu santuário de maior destaque, exatamente em Saragossa, o santuário da Virgem do Pilar, marcando esse encontro de Maria com Tiago. Maria, depois deste encontro, desaparece. Tiago regressa ao noroeste da península, onde em grande parte tinha vindo a organizar a sua igreja a partir daquela que era a grande cidade romana do noroeste da península, aquela que virá a ser a primeira das cidades cristãs da península, a primaz das Espanhas, ou seja, Braga, e a partir de Braga, Tiago voltará então para a Palestina. Acabará por ser acusado de cristão, será martirizado e será decapitado e morto. Mas com ele, dois discípulos de Tiago, dois homens aqui da península, Teodoro e Atanásio, tinham-no seguido nessa sua viagem de regresso à Judeia. E Teodoro e Atanásio resolvem sepultar o seu mestre, não lá na sua terra natal, mas resolvem transportar o corpo de Santiago exatamente para a Península Ibérica, sepultá-lo neste território onde ele tinha andado em missão apostólica. Dá-se então início à Translácio, uma viagem milagrosa que vai decorrer durante escassos dias e durante a qual, apesar de o único barco que encontraram ser, como podem ver nesta representação, da própria Catedral de Compostela, apesar de ser um barco em pedra, esse barco não se afunda, será manobrado não por Teodoro e Atanásio, mas por anjos, como podem ver também aqui, e em escassos dias cruza todo o Mediterrâneo, passa o Estreito de Gibraltar, contorna a Península Ibérica e acabará por aportar na Galiza. Mas durante essa viagem vão ocorrer muitos milagres. Permitam-me só salientar um. Estamos na Póvoa de Varzim e aqui num próximo concelho, que é o de Matosinhos, fica associado a esta viagem de Santiago, porque quando ele passa ao largo daquilo que é hoje Matosinhos, está a decorrer um casamento de um senhor romano que, no seu cavalo, como podem ver nesta gravura que está na fachada da Catedral de Compostela, voltada para a Praça das Pratarias, entra com o seu cavalo mar dentro e vai de encontro ao barco de pedra que transporta o corpo de Santiago. Só que o seu cavalo não se afoga. E perante estes milagres, do cavalo que não se afoga, do barco que é de pedra, o senhor romano pergunta a Teodoro e Atanásio, podem vê-los aqui nesta imagem, como vos dizia, da fachada voltada para
a Praça das Pratarias em Compostela, Teodoro e Atanásio explicam ao cavaleiro que emerge das águas no seu cavalo sem se afundar, explicam-lhe que são cristãos, explicam-lhe que leva o corpo de Santiago, e perante tudo isto, o senhor romano converte-se ao cristianismo. Regressa à praia, como podem ver aqui nesta imagem de uma pintura de uma igreja italiana do final da Idade Média, só que durante este regresso à praia o cavalo fica totalmente coberto das conchas de vieiras e consegue levar o cavalo, neste grande número de vieiras, evitam que o cavalo se afogue, o cavalo e o senhor romano, levando as vieiras, são e salvos, o cavalo e o cavaleiro até à praia, onde agora o senhor romano acabará por ser responsável pela conversão de toda a gente que está a assistir a estes milagres. E esta é também a explicação lendária da origem da associação da concha da vieira, um dos ícones maiores dos caminhos de Santiago, a sua associação, de facto, aos caminhos e à devoção a Santiago. E tudo, como podem ver, relacionado com um lugar de Matosinhos, tudo relacionado com um dos pontos do trajeto dos caminhos portugueses para Santiago. Mas o barco prossegue a sua viagem, acabará por aportar neste lugar, então Iria Flávia, hoje conhecemos como Padrón, famosa pelos seus pimentos, os pimentinhos Padrón, e será aí que o barco, que era comandado, como vos disse, manobrado por anjos, acabará por aportar. O barco será acorrentado a um marco, a uma pedra, a um padrão, é este padrão que dá origem à designação atual e há já muitos séculos da povoação, e, como podem ver nesta outra gravura, esse mesmo padrão, essa mesma pedra, é nela que Teodoro e Atanásio vão colocar o corpo de Santiago e, milagrosamente, a pedra vai se moldar para receber o corpo de Santiago. Essa mesma pedra que permanece até hoje no altar-mor da igreja de Santiago de Padrón. Esse côncavo na pedra que podem observar aqui nesta imagem. Claro que provavelmente muitos estão de imediato a identificar esta pedra como sendo, afinal, uma pedra religiosa sagrada da época romana. Trata-se de uma ara, uma pedra que os romanos consagravam aos deuses, e a inscrição, que ainda hoje conseguimos aqui ler, permite-nos perceber que era uma ara dedicada ao deus Neptuno. Estamos aqui perante mais um caso, como tantos outros, de uma cristianização de antigas devoções, de antigos lugares de culto, e que, de modo muito sábio, a Igreja foi cristianizando. Mas há toda uma tradição muito interessante em torno desta pedra, deste padrão, e é um outro lugar obrigatório do caminho português para Santiago, apesar de estarmos já em território galego. Teodoro e Atanásio vão depois ter uma série de vicissitudes para conseguirem sepultar Santiago. Acabarão por ter uma série de ciladas, de armadilhas, vão ter muita dificuldade em finalmente conseguirem obter autorização da rainha local, a rainha Lopa, para conseguirem sepultar o seu mestre. Mas depois de conseguirem ultrapassar, graças à proteção de Santiago, todas essas vicissitudes, conta-nos estas narrativas tradicionais, e gostava de salientar que temos estado a falar da hagiografia, a narrativa tradicional em torno de Santiago. Dizem-nos então essas narrativas tradicionais que finalmente, perante todos estes milagres, a própria rainha Lopa se converte ao cristianismo e agora sim vai dar todas as condições para que Teodoro e Atanásio levem o corpo de Santiago numa arca em mármore, a famosa arca marmórea, num carro de bois. Tinham sido originalmente touros enfurecidos que tinham investido contra os dois cristãos, mas que graças à proteção de Santiago tinham amansado e tornado em dóceis bois. Pois bem, é agora com esse carro de bois e nessa arca marmórea que que o corpo de Santiago vai ser transportado. Só que quando o carro de bois começa a sua marcha, não mais vai parar. Bem tentam Teodoro e Atanásio parar ao fim de algum tempo para descansar o carro de bois,
mas os animais não param, vão decididos, sempre avançando, em direção a uma zona um pouco mais planáltica, vários quilómetros de distância. Mas finalmente, de repente, estancam. Estancam e no sítio onde estancam brota uma fonte onde os bois vão saciar a sede. E dali não sai. Era um sinal, um claro sinal que Teodório e Atanásio entendem como sendo, então, este o lugar escolhido para colocar a sepultura de Santiago. Essa fonte, muito alterada ao longo dos séculos, ainda hoje é visitável na Rua do Franco, a escassas centenas de metros de distância da Catedral de Compostela. Fica na Rua do Franco e, no seu aspecto atual, resulta de uma última intervenção que sofreu no século XIX, fica associada à cura de um cego que se lavou nas águas desta fonte e recuperou a visão. Mas Teodório e Atanásio percebem então que é aqui que vão sepultar o seu mestre e aqui irão então desenvolver um pequeno santuário para guardar a sepultura do discípulo de Cristo. Eles próprios ficarão até ao fim das suas vidas a velar e a zelar por esta sepultura. E por isso, muitas vezes, na Galiza, em Compostela, na própria Catedral, vemos representações do que nos parecem ser 3 Santiagos, mas como podemos ver aqui, por exemplo, sobre este pórtico que dá acesso à Porta Santa, nós temos, sim, no centro, uma imagem de Santiago, mas depois aquelas 2 mais pequeninas, laterais, são Teodoro e Atanásio, os 2 discípulos de Santiago que ficarão a zelar pelo seu túmulo e que depois acabarão por ser sepultados, também eles, ao lado de Santiago. De resto, quando hoje descemos à cripta, claro que a nossa atenção se centra de imediato na sepultura de Santiago, a tal arca marmórea, embora hoje não consigamos ver a arca marmórea, porque no século XVIII e no século XIX foi toda revestida num belíssimo trabalho de ourivesaria, está revestida à prata, mas dizia-vos, além dessa arca tumular de Santiago, nas laterais existem 2 outras sepulturas muito mais modestas que a tradição afirma ser as sepulturas de Teodoro e Atanásio. E por isso este passa a ser um lugar de referência para os cristãos da Península Ibérica, mais ainda quando a partir do século IV o Império Romano se converte ao cristianismo. E por isso aquele era um sítio importante. Era o lugar da sepultura de um dos discípulos de Cristo. Era o lugar da sepultura do apóstolo que pela primeira vez tinha trazido a mensagem da boa nova do cristianismo até à Península Ibérica. E por isso, segundo a tradição, o lugar é objeto de uma enorme devoção. Só que depois entramos, durante vários séculos, numa época muito conturbada. Desde logo, as guerras internas no Império Romano que acabarão por conduzir à sua queda, seguidas de imediato ou associadas às invasões dos ditos povos bárbaros, que atingirão aqui a Península Ibérica. Primeiro os vândalos, depois os alanos, depois os suevos, a seguir os visigodos, vagas sucessivas que vão desestabilizando a região. E depois guerras entre estes bárbaros. Já tinha caído o Império Romano, os suevos instalam-se aqui no noroeste da Península Ibérica, mas depois entram em guerra com os visigodos. Acabará por cair o reino suévico, fica só o reino visigótico, mas a paz não vem para esta região, porque, entretanto, há guerras internas dentro do mundo visigótico. E no meio desta instabilidade toda, a população está permanentemente a fugir de um lado para o outro, conta-nos a tradição e a lenda. Fogem de um lado, vêm os vândalos, fogem para o outro, vêm os suevos, fogem e vêm os visigodos, e quando as coisas parecem mais pacíficas, há guerras internas entre os visigodos, e depois temos também o início das incursões no litoral dos normandos, dos vikings, que vão repetidamente assolar aqui as costas atlânticas da Península Ibérica. E uma vez mais estas populações costeiras vão fugindo. E depois, a partir do século VIII, a partir de 711, e aqui mais a norte, a partir de 715, 716, chegam-nos as investidas, as razias dos mouros. E por isso, uma vez mais, esta instabilidade se vai acentuando, e com a população permanentemente em fuga. E se estou a dizer isto de uma forma muito enfática, porque é assim que a tradição nos conta, é porque é isto que explica, segundo a tradição, porque é que
caiu no esquecimento o lugar onde estava a sepultura de Santiago. É porque, com tanta fuga, com tanta instabilidade, as pessoas sabiam que o discípulo de Cristo, o apóstolo, estava sepultado algures aqui no Noroeste, mas onde? Com tanta fuga, com tanta deslocação das populações, perderam a memória do sítio onde estava sepultado Santiago. Até que, no século IX, nos inícios do século IX, 814, segundo uma das versões, 820, segundo outras versões, certa noite, um ermita que vivia ali nas zonas montanhosas da Galiza, certa noite vê o céu muito estrelado, mais estrelado que o habitual, e há estrelas a movimentarem-se. E o que é estranho é que as estrelas parecem que não estão a cair do céu, não são estrelas cadentes, mas é ao contrário, é quase que um fogo de artifício. São estrelas que estão a subir para o céu, todas a partir do mesmo ponto. Há outra versão da lenda que diz que não, são mesmo estrelas cadentes, só que, milagrosamente, todas elas convergem para o mesmo sítio. Seja porque as estrelas nascem desse lugar, seja porque as estrelas estão todas aqui nesse lugar, certo é que Pelaio, o ermita, resolve, movido pela curiosidade, perceber o que se passa nesse lugar onde estão a cair as estrelas todas. Dirige-se até o sítio, um planalto, portanto, sobe uma zona montanhosa, encontra um campo onde estão a cair essas estrelas. É um campo de estrelas. Segundo a tradição, é esta a origem do nome Compostela. Campus Stelae, campo de estrelas. E apercebe-se que todas as estrelas estão a convergir então para uma cavidade que existe no meio daquele campo. Entra nessa cavidade e descobre uma sepultura, que de imediato vai intuir, perante este milagre das estrelas que vão incidindo sobre esse túmulo, vai intuir ser a sepultura esquecida, a sepultura perdida de Santiago. Manda chamar Teodomiro, é isso que vemos aqui nesta velha gravura, Teodomiro, o bispo, diria Flávio, e o próprio bispo vem também confirmar que sim, que é a sepultura esquecida do apóstolo. A notícia chega ao rei das Astúrias, que pouco tempo depois também ele virá a partir da capital, da sede, enfim, do reino das Astúrias, Oviedo. E é por isso que o caminho de Santiago, que liga Oviedo a Compostela, é conhecido como o caminho primitivo, o primeiro caminho que um peregrino fez, neste caso, o próprio rei das Astúrias, para se abeirar das relíquias e também ele confirmar que se tratava da sepultura de Santiago. Mais tarde, outras autoridades religiosas, incluindo o próprio Papa, acabarão por considerar que, sim, esta era a sepultura de Santiago. E tudo isto num contexto, obviamente, muito específico. Estamos no século IX e estamos no início daquilo que se chamou a Reconquista Cristã. E por isso, a descoberta desta sepultura, a descoberta da sepultura de um discípulo de Cristo, a descoberta da sepultura do apóstolo que tinha iniciado a cristianização da Península, obviamente, vem dar um grande ânimo às forças cristãs na sua expansão para sul nesta Reconquista. Não é por acaso, também segundo a lenda, pouco tempo depois do aparecimento da sepultura de Santiago, o próprio Santiago surge numa famosa batalha, a Batalha de Clavirro, que parecia estar perdida para os cristãos, o que iria permitir abrir, enfim, o corredor aos mouros para atingir as Astúrias, mas no último momento, à frente do exército cristão, surge, montado no seu cavalo branco, o próprio Santiago, comandando as tropas e dando ânimo aos cristãos. Daí resulta a famosa imagem, a iconografia do Santiago mata mouros, que, enfim, irá povoar ao longo dos séculos o imaginário e, enfim, também ser um símbolo dos exércitos cristãos. E por isso, o lugar de Compostela, o lugar de Compostela, passará a ser objeto, de novo, de uma grande devoção. E o pequeno templo vai, ao longo dos séculos seguintes, vai sendo transformado sucessivamente numa das grandes igrejas, num dos grandes santuários do mundo cristão. Ao mesmo tempo que de toda a Europa peregrinos se vão dirigindo para Santiago, movidos pela curiosidade, movidos pela devoção, mas também para pedir milagres, para agradecer graças concedidas. E Compostela torna-se por isso num dos principais destinos
dos cristãos em peregrinação. E na Idade Média, e mesmo posteriormente, os cristãos tinham 3 grandes destinos. É importante aqui também recordar que durante muito tempo, tal como hoje todo o muçulmano tem que, pelo menos uma vez em vida, que ir até Meca, também durante muitos séculos, todo o cristão deveria fazer pelo menos uma vez na vida uma peregrinação a um dos lugares mais sagrados do cristianismo, e que eram a Terra Santa, Roma ou Santiago de Compostela. Dante, por exemplo, famoso poeta italiano medieval, até distinguia estes 3 tipos de peregrinos. Dizia ele que havia os que caminhavam, que se dirigiam para a Terra Santa e de lá regressavam com uma palma, prova de que lá tinham estado, e por isso eram os palmeiros. Depois haviam os que caminhavam para Roma e esses eram os romeiros. E depois, dizia-nos Dante, havia os que caminhavam para Santiago. E esses sim, eram os peregrinos. E por isso, desde muito cedo, caminhar em direção a Santiago tornou-se um dos grandes destinos, uma das grandes peregrinações do mundo cristão e depois do mundo católico. E permitam-me voltar uma vez mais ao Chacobeu, ao Ano Santo Compostelano e às indulgências, à indulgência plenária que é atribuída a quem faz a peregrinação no ano Chacobeu. É porque é permitido obter essas indulgências a quem faz a peregrinação, obviamente, mas a pessoa que faz a peregrinação pode também fazer em nome de um fiel defunto, que nunca tenha feito a peregrinação e tenha morrido sem ter feito a sua peregrinação. E daí haver quem faça em seu nome. E também por isso, aquela velha máxima popular de que a Compostela, a Santiago, quem não vai em vida, vai depois de morto. Bom, chegado ao santuário, o peregrino deverá fazer várias coisas, ou a tradição fez com que, ao longo dos séculos, se desenvolvessem determinados rituais. Desde logo, ao passar aqui o Pórtico da Glória, recordo-vos uma vez mais, uma das obras-primas da arte medieval europeia, onde, numa coluna central, esta que podem ver aqui do lado esquerdo da imagem, a própria imagem de Santiago está aos pés da imagem de Cristo, que domina o pórtico, mas um pouco mais abaixo de Cristo está esta imagem de Santiago, que recebe os peregrinos na sua igreja. E imediatamente abaixo dos pés da imagem de Santiago podemos ver 5 pequenos orifícios e que resultam de um gesto repetido ao longo de gerações e gerações e gerações de peregrinos que, quando chegavam à catedral, a primeira coisa que faziam era, ao passar pelo pórtico da entrada, colocar a sua mão nesta coluna central, debaixo da imagem de Santiago, tocando na coluna, como um sinal de que chegamos, terminamos o caminho. Só que este gesto repetido, sempre no mesmo sítio, acabou por ir desgastando a pedra e dar origem a essas 5 cavidades. Há outras tradições, uma delas, obrigatória, para quem vai em devoção, é abeirar-se do altar-mor, subir ao altar-mor. Há umas escadas que permitem que se suba até o altar-mor e que se chegue junto da imagem de Santiago, como podem ver aqui nesta imagem, domina toda a nave central da catedral. Quem se aproxima da imagem, nas costas da imagem, deverá então abraçar, o chamado abraço ao santo, ao mesmo tempo que contempla todo o interior da catedral. É uma tradição muito antiga esta de abraçar o santo. E depois, claro, é incontornável descer também à cripta e rezar junto às relíquias e ao túmulo de Santiago. Mas, para chegar a Compostela, houve por isso que se fazer o caminho. E dando origem a esta rede fabulosa de itinerários que de toda a Europa vão confluindo para Compostela. Uma rede intensa de caminhos por todo o velho continente e também na Península Ibérica. Importa aqui dizer que não há um caminho para Santiago. Em rigor, existe o caminho de Santiago e
o caminho de Santiago, aquele que o peregrino faz desde que sai de casa até que chega à Catedral em Compostela, ou, se quiserem, até fazer últimas etapas e ir ainda até à Finisterre. Mas este caminho, desde casa do peregrino até à Catedral, até ao túmulo do apóstolo, por isso podemos dizer que o caminho é feito de tantos caminhos quantos os peregrinos. O que acontece é que, como é evidente, ao longo dos séculos, houve itinerários, percursos mais percorridos, mais concorridos do que outros. E esses acabam por ser aqueles que hoje consideramos os caminhos históricos de Santiago. E também esses não há um, há vários, múltiplos caminhos que foram muito trilhados ao longo dos tempos, até porque cada época foi criando o seu próprio caminho. Vamos já ver isso. E isso acontece também em Portugal. Se neste mapa temos os principais itinerários, os principais caminhos que existem na Península Ibérica, e só nos aparece ali a verde o caminho português, se depois olharmos de uma forma mais cuidada para o território nacional, vamos ver que afinal existem muitos outros caminhos, são imensos. Enfim, tenho aqui alguns mapas que trouxe de modo quase provocatório para percebermos a miríade, do grande conjunto de caminhos que existem no território. Mas claro que há, uma vez mais, há alguns mais importantes, mais estruturados, mais históricos do que outros. Ficarei aqui muitas horas a falar sobre isso. Estamos na Póvoa de Varzim e por isso vou centrar a minha atenção nos principais caminhos que percorrem aqui a região. Os 3 caminhos que saem do Porto e se dirigem para Santiago. E desde logo temos que perceber que quando os caminhos de peregrinação para Compostela nos surgem logo a partir do século IX, eu disse-vos que a tradição, a lenda, nos diz que o túmulo foi encontrado em 814 ou 820. Do ponto de vista histórico, nós temos documentos que provam que já em 825 há, de facto, peregrinos a dirigirem-se para Compostela. E nesse século IX, como no século X, como no século XI, durante uma boa parte da Idade Média, as estradas que existiam eram ainda as estradas herdeiras do Império Romano. Um império que, um dos segredos do seu sucesso, tinha sido exatamente a belíssima rede viária que tinha estabelecido, permitindo uma rápida, segura e livre circulação de pessoas e bens. E são muitas dessas estradas do mundo romano que estão ainda bem vivas e continuam a ser utilizadas na Idade Média. E por isso não admira que os primeiros caminhos para Santiago, na Península Ibérica e também em Portugal, sejam aqueles que utilizaram as velhas estradas romanas. No caso português, nomeadamente essa verdadeira, permitam-me brincar, autoestrada romana que ligava as duas grandes cidades do mundo romano na fachada atlântica. Olicipe, Lisboa, e Brácara Augusta, Braga. E essa estrada, que hoje continua a ser o grande caminho português de Santiago para quem vem de Lisboa e se dirige para o Porto, passando depois por sítios de um grande simbolismo, por exemplo, em Gaia, pela Serra do Pilar, esse convento que, a partir do século XVII, tem uma fortíssima devoção a Nossa Senhora do Pilar, que nós já aqui hoje evocamos, e esta devoção é Nossa Senhora do Pilar naquele mosteiro dos Agostinhos, que faz com que o mosteiro se passe a chamar como mosteiro de Nossa Senhora do Pilar, e hoje conhecemos todo aquele morro como a Serra do Pilar. Depois de cruzar o rio, chegámos ao Porto, a grande cidade que sempre teve uma forte ligação a Santiago. Por exemplo, segundo a tradição, segundo a lenda, o primeiro bispo do Porto, São Basileu, seria um dos 7 discípulos de Santiago e teria sido ordenado bispo responsável pelo Porto exatamente pelo próprio Santiago. Durante séculos, no interior da Catedral do Porto, da Sé, havia uma capela dedicada a Santiago e ainda hoje podemos observar no tesouro da Catedral uma belíssima imagem de Santiago, provavelmente de origem flamenga do século XVI. E quando andamos pelo centro histórico do Porto, classificado pela Unesco como Património da Humanidade, vamos vendo as setas amarelas que mesmo no casco antigo nos vão indicando o caminho para Santiago. Mas prosseguindo essa velha estrada romana que depois passava pelo Porto e avançava para Braga,
Já naquilo que eram os arrabaldes do Porto, embora hoje bem dentro da cidade, como é o caso da Lapa, encontramos lá, por exemplo, a Capelinha do Senhor do Olho Vivo, no interior da qual, e a capela fica ali mesmo junto, para quem conhece o Porto, a Rua Antero Quental, que é essa antiga estrada romana para Braga, no interior dessa capela encontramos um cruzeiro, que podem ver aqui também nesta imagem, um cruzeiro que estava originalmente no exterior, está datado, epigrafado, tem lá a inscrição 1622 e, como podem ver, o cruzeiro é dominado por uma imagem do próprio Santiago, com o bastão, com o chapelão e a vieira e as vieiras. O fuste do cruzeiro está repleto de vieiras, uma clara marca dos caminhos de Santiago, aqui nesta antiga estrada romana. Prosseguindo pela estrada, chegamos já na freguesia São Amédio em Festa, a uma capelinha algo injustamente esquecida pelos amantes dos caminhos de Santiago, que é a capelinha de Santo Antonino de Telheiro, que tem uma tradição muito forte que diz que foi neste sítio que Santo António terá passado uma noite abrigado num telheiro, quando ele próprio, Santo António, fazia o caminho, a sua peregrinação para Santiago. Prosseguindo, chegamos ao mosteiro de Lessa do Balio, mosteiro também incontornável quando falamos deste mais antigo caminho português, aqui que no século XII os hospitalares, uma importante ordem religiosa militar que tinha como grande missão o apoio aos peregrinos, uma ordem religiosa que tinha nascido no contexto das cruzadas e que se vai especializar em proteger os caminhos de peregrinação e dar hospitalidade aos peregrinos, nos seus hospitais, também ali em Lessa do Balio, hospital no sentido medieval do termo, o sítio onde se dá hospitalidade, mas também onde, progressivamente, se foram especializando algumas pessoas a tratar os peregrinos e os viajantes que vinham doentes, nos mosteiros da Ordem do Hospital, hoje Ordem de Malta, uma ordem que continua a ter como grande missão o apoio aos peregrinos dos seus diferentes destinos, mas dizia-vos que os mosteiros hospitalares tinham que ter sempre a presença de um físico, isto é, de um médico, de um cirurgião e de um boticário, um farmacêutico. Portanto, percebemos como estes hospitais destas ordens religiosas foram importantes no apoio aos peregrinos, também àqueles que não só precisavam de apoio de alimentar, de repouso, apoio religioso, mas também, muitas vezes, apoio na saúde. O Mosteiro de Lessa do Balio ficará associado também às origens da nacionalidade. Chegamos depois, e depois de passar por muitos outros sítios, chegamos a Braga. E Braga era, de facto, um dos grandes centros religiosos na Idade Média, na Península Ibérica. A primaz das Espanhas, aquela que, segundo a tradição, tinha sido a cidade escolhida por Santiago para organizar a sua igreja. Ainda hoje, o arcebispo de Braga gosta de ostentar esse título, o primaz das Espanhas, o primeiro das Espanhas. E porque tinha sido a primeira cidade cristã da Península, era uma cidade que tinha imensas relíquias. Muitos dos mais importantes santos de origem peninsular, oriundos naturais de muitos outros sítios da Península Ibérica, no entanto, as suas relíquias tinham sido transportadas para Braga. Santa Susana, São Frutuoso de Montelos, São Cocofate e tantos outros santos peninsulares cujas relíquias estavam em Braga. E por isso Braga era, ela própria, uma importante cidade de destino, uma cidade santuário, uma cidade de destino de peregrinos. E por isso não admira também que quando começam as peregrinações para Compostela, Braga fosse um importante lugar de passagem. Muita gente queria, no seu caminho para Compostela, passar também por Braga. Chegado a Braga, havia depois que prosseguir, e aí o caminho avançava através de uma zona montanhosa e que nós hoje conhecemos em parte como o Parque Nacional da Peneda do Gerês. Os romanos, a partir de Braga, criaram, já nos finais do século I, uma estrada fabulosa que nós hoje conhecemos como a Geira. O grande objetivo era unir a grande cidade administrativa, virá a ser a capital da Galécia, unir ao grande centro mineiro de ouro que se encontrava na zona de contacto entre a Galiza e as Astúrias. Um lugar que nós hoje conhecemos como, está classificado pela Unesco como Património da Humanidade, Las Médulas, uma intensa exploração de ouro, vital, dizem os historiadores que se dedicam ao período romano, vital para a história do Império Romano. Pois bem, essa estrada que se dirige ainda mais para norte
vai ser depois, mais tarde, na Idade Média, utilizada em parte pelos peregrinos que querem se dirigir já não para Astorga, já não para Las Médulas, mas chegando a Ourense, fletindo depois no sentido oposto, em direção a Compostela. É uma estrada fantástica, a Geira, que foi utilizada por famosos peregrinos, incluindo a nossa Rainha Santa Isabel, e por isso este caminho da Geira é conhecido do lado espanhol, do lado galego, como o Caminho da Rainha, esta memória da Rainha Santa Isabel ter feito este percurso. Um percurso, uma estrada romana que é considerada uma das mais bem preservadas estradas romanas em todo o mundo. Não só porque ainda temos algumas partes lajeadas, mas também porque, através deste fabuloso percurso natural que é o Parque Nacional da Peneda do Gerês, passamos por alguns lugares com uma enorme concentração de marcos miliários, essas pedras cilíndricas que marcavam de 1000 em 1000 passos, daí miliários, a distância a que se encontravam do destino dessas estradas. A concentração de marcos miliários na Geira romana é a maior concentração de marcos miliários em toda a Península Ibérica. Mas há outros motivos de interesse neste caminho português para Santiago, através de Braga e da Geira, como é o caso, já do lado galego, de um fabuloso acampamento romano que tem vindo a ser escavado, ou já depois, na época medieval, de algumas interessantes igrejas pequeninas, mas pré-românicas, demonstrando a antiguidade deste caminho enquanto um espaço de circulação e devoção. Mas o mais importante caminho português para Santiago é o caminho central. Não é o mais antigo, como vos disse, foi este que estive a falar, aquele que herdou a velha estrada romana, mas a partir do século XII, século XIII, vamos começar a ver, paulatinamente, então de modo evidente, a partir do século XIV, a afirmar-se um outro caminho, o caminho central. Já não por Braga, já não pelas zonas mais montanhosas, mas pelo coração do Minho. E este caminho passa a ser particularmente mais concorrido, um caminho que sai do Porto, se dirige para a Vila do Conde, passa aqui pela Póvoa do Varzim, tem um lugar-chave que é Rates, já lá iremos, mas este caminho em grande parte vai passar a ser mais utilizado com o aparecimento de duas pontes que são fundamentais. Nós hoje, normalmente os peregrinos de hoje, nem nos apercebemos, com tantas pontes que existem ao longo dos caminhos, da importância que essas estruturas têm. Porque os rios eram enormes obstáculos. Ora, o aparecimento da ponte sobre o Cávado, em Barcelos, e o reaparecimento da ponte sobre o Rio Lima, em Ponte de Lima, vão ser vitais para que este caminho central se afirme, permitindo a passagem destes dois grandes obstáculos. Mas é um caminho que tem como um dos pontos cruciais, e estão a ver a imagem, Rates, aqui no concelho da Póvoa de Varzim. Rates que nos recorda aquele que é o primeiro bispo de Braga, aquele que era o braço direito, segundo a tradição, de Santiago de Compostela, de Santiago na sua missão evangelizadora na Península. Aquele que, quando Santiago regressa à Palestina, vai confiar o destino da sua igreja na Península. E vejam o simbolismo. Da mesma forma que quando Cristo sobe aos céus, deixa à frente da igreja Pedro, São Pedro, também Santiago, quando regressa à Palestina, deixa à frente da sua igreja na Península, um Pedro, São Pedro de Rates. Há todo um mundo fabuloso, lendário, de devoção em São Pedro de Rates. Levaríamos aqui para uma outra conferência, já a fizemos lá, no interior da igreja. Uma igreja que é também uma referência absoluta da história do património, da arquitetura medieval portuguesa, uma das primeiras grandes construções do românico no nosso país. E é também um lugar, como que uma encruzilhada crucial do caminho português para Santiago, porque em Rates o peregrino pode decidir se quer seguir por este caminho central que vos falava, ou, nos nossos dias, e há já muito tempo, tem também a hipótese de, a partir de Rates, derivar para um outro caminho que já vos irei falar, que é o caminho da costa. Depois de Rates, atingimos, depois de passar para outros lugares de interesse, estou-me a recordar, por exemplo, Pedra Furada, também com uma interessantíssima lenda, mas chegamos então ao Cávado, cruzamos o Cávado na ponte de Santiago, da ponte dos peregrinos, na ponte de Barcelos. Barcelos, que todos nós associamos ao famoso galo, o galo
esse figurado cerâmico que se tornou, ao longo do século XX, ele próprio num símbolo do nosso país, e que se calhar muita gente não sabe, as ceramistas que criaram o Galo de Barcelos, muito provavelmente inspiraram-se numa velha lenda de Barcelos, que tem tudo a ver com os caminhos de Santiago, e que nos é retratado neste cruzeiro que nós hoje podemos ver em Barcelos, o cruzeiro do enforcado, que nos lembra um peregrino que foi injustamente acusado de roubo, foi condenado à morte e foi mesmo enforcado, como podem ver na representação aqui do cruzeiro. Só que Santiago vem em seu socorro e, como podem ver, ficou a segurar-lhe nos pés, evitando que a corda se esticasse e que o peregrino fosse injustamente executado, provando-se assim a sua inocência. Outra ponte fundamental deste caminho, como vos dizia, é a Ponte de Lima, uma ponte que, em boa verdade, são duas. A ponte medieval é o prolongamento de uma ponte mais antiga romana. De resto, a presença romana em Ponte de Lima é importante, está associada àquela que é uma das mais antigas lendas do nosso país, a do Rio do Esquecimento, evocada por um conjunto estatuário no local. Mas o peregrino que passa em Ponte de Lima deve também ir à sua igreja, onde, enfim, entre outros aspectos interessantes, pode observar a imagem de um santo que está também ele muito ligado aos caminhos de peregrinação, que é São Cristóvão, um santo que protegia aqueles que tinham que cruzar rios. Cruzando a ponte de Lima, prosseguimos, vamos até Rubiães, é uma das etapas mais difíceis do caminho português, a subida desde Ponte de Lima até Rubiães, e aí encontramos uma belíssima igreja medieval, onde já está presente também um outro famoso santo protetor dos peregrinos, São Roque, ele próprio um peregrino, um médico francês do século XIV, que se notabilizou, segundo a sua geografia, segundo a tradição, durante a sua peregrinação, desde a sua cidade francesa até Roma e no regresso, estamos no século XIV, o século da famosa peste negra, e São Roque, durante a sua longa e demorada peregrinação, curou muita gente. E por isso, representado na Península Ibérica, vestido de peregrino para Santiago, embora nunca tenha feito a peregrinação para Compostela, Roque era um santo a quem os peregrinos muito se apegavam para os proteger das doenças com que poderiam padecer ao longo do caminho, mas também poderem cruzar-se com terras que tinham pestes, e muitas vezes os peregrinos eram eles próprios acusados de serem eles que transportavam as pestes, e por isso apegarem-se a São Roque para os proteger de todos esses perigos. Chegamos depois a Valença, um outro lugar estruturante do caminho central, e nós podemos recordar que Valença é a terra de São Teotónio, que ali nos é recordado o primeiro santo, o primeiro homem a ser canonizado após o primeiro português canonizado, ou seja, após o aparecimento do Reino de Portugal, foi o primeiro português, verdadeiramente, a ser canonizado. São Teotónio foi também ele um famoso peregrino, nomeadamente em relação à Terra Santa. Um outro caminho é o Caminho da Costa, e de novo cruzamos aqui com a Póvoa de Varzim. O Caminho da Costa, que foi objeto de um notável projeto que reuniu todas as autarquias do litoral português, a norte da cidade do Porto, permitindo um tratamento único e coerente do trajeto, que nos passa por muitos sítios, uma vez mais ligados a Translácio. Já aqui falamos, por exemplo, de Matosinhos e da origem da Vieira. Matosinhos, esse mesmo lugar onde aparecerá uma das mais famosas devoções do norte de Portugal, que é o Senhor de Matosinhos. Mas prosseguimos, por exemplo, passamos por já no concelho de Vila Conde, por Santiago de Labruge, também com uma igreja dedicada ao santo. Chegámos a Vila de Conde, ao famoso mosteiro de Santa Clara, fundado por um dos filhos do rei Dom Dinis, na sequência de uma peregrinação que faz a Santiago de Compostela. Atingimos depois a Póvoa, já não Ratos, mas estamos a fazer agora o Caminho da Costa, a Póvoa com imensos lugares de devoção associados a Santiago, com algumas histórias curiosas, como por exemplo esta imagem que hoje podemos observar no Museu Municipal da Póvoa de Varzim, mas que durante muito tempo estava numa antiga capela dedicada a Santiago, e que, segundo a tradição, seria uma imagem inglesa, mas que, quando da reforma protestante e da perseguição, da destruição das imagens, ingleses católicos tiram atirado ao mar na esperança de que a imagem se salvasse. E a imagem acabou por ser salva pelas gentes da Póvoa que a recolheram aqui, no seu areal. Prosseguindo, temos outros motivos de interesse. Por exemplo,
em Castelo do Neiva, uma igreja de Santiago, com uma antiquíssima inscrição, muito anterior à origem de Portugal, demonstrando que esta é, tanto quanto conhecemos, a mais antiga igreja dedicada a Santiago no nosso país. Mais a norte temos Viana do Castelo, com vários motivos também de interesse, incluindo o seu hospital para peregrinos. Sendo que devemos aqui destacar que o caminho da costa tem que ser entendido como o caminho daqueles que faziam todo este litoral, mas também o caminho que era usado por muitos peregrinos vindos de outros lugares e de outros mares europeus, que faziam uma parte da sua viagem de barco e depois aportavam no litoral português, seja no Porto, em Vila do Conde, na Póvoa, em Viana do Castelo, e era a partir desses sítios que então iniciavam a sua peregrinação. E Viana era um dos sítios onde desembarcava muita gente, e daí o seu famoso hospital para os peregrinos, onde hoje temos um centro interpretativo. E porque estamos a falar do litoral, e vou-me aproximando do final desta conferência, importa também sublinhar que hoje temos um outro caminho. É uma variante do caminho da costa. Muitas vezes é criticado, que é os caminhos pelos passadiços. É óbvio que não estamos a falar de caminhos históricos. Na Idade Média, em épocas posteriores, não havia passadiços ao longo do litoral e, por isso, não é um caminho histórico. Mas confesso-vos que nada me move contra os peregrinos, os caminhantes que se dirigem para Compostela e fazem este caminho. É um caminho dos nossos dias, porque afinal, se cada época foi criando os seus caminhos, se os primeiros caminhos eram herdeiros das estradas romanas, se depois na Idade Média as pontes medievais possibilitaram o aparecimento de outros caminhos, se mais tarde o litoral se tornou um espaço muito mais seguro, já não vítima de ataques de piratas ou das razias dos mouros, e passa a ser também percorrido, não admira que nos nossos dias muita gente, nomeadamente quem vem do interior ou do norte da Europa, opte por fazer estes primeiros quilómetros do caminho português através do litoral, encontrando aqui, junto do mar, afinal, se calhar, o ambiente de reflexão e de contacto com a natureza que não encontra nos outros caminhos. Bom, ficaríamos aqui muito tempo a falar. Queria só, para terminar, dizer-vos que hoje, para lá da lenda, para lá da tradição, nós hoje sabemos, do ponto de vista histórico, que muito do aparecimento da devoção e dos caminhos de Santiago tem a ver com um processo político e histórico muito concreto, que tem a ver com a afirmação e com a legitimação das elites guerreiras do norte da Europa, do norte da Península, das Astúrias, que para legitimarem a sua conquista em direção ao sul, vão se reivindicar de uma reconquista cristã. E, em parte é verdade, porque esses povos que viviam naquilo que é hoje as Astúrias e o País Basco não eram, de facto, os descendentes dos visigodos, como nos diz a historiografia tradicional, mas não deixavam de ser cristãos. Mas para legitimarem esta sua conquista, vão, obviamente, desenvolver muito deste discurso em torno desta legitimação de uma reconquista cristã. E, neste contexto, o aparecimento do suposto túmulo de Santiago faz parte, obviamente, de todo este mundo. Porque, em rigor, do ponto de vista histórico, nós sabemos que os primeiros cristãos da Península Ibérica nunca atribuíram a cristianização da Península a Santiago. As mais antigas referências que nós temos da cristianização, ainda no tempo dos suevos e dos visigodos, eles dizem que a cristianização da Península tinha sido feita através, nomeadamente no século VIII, nos velhos registros, tinha sido feita através de 7 varões apostólicos que tinham sido enviados a partir de Roma por Pedro, por São Pedro e por São Paulo. Teriam sido eles os responsáveis pela cristianização. A primeira referência a Santiago enquanto o apóstolo responsável pelo início da cristianização só nos surge 40 anos, apenas 40 anos antes do suposto aparecimento da sepultura de Santiago. De resto, escavações arqueológicas promovidas pela própria Igreja, pela Universidade de Compostela, na cripta, revelaram que as sepulturas que lá se encontram são do século IV e do século V. Mas, naqueles primeiros tempos, século VIII, século IX, é curioso que muito do discurso acaba por tentar mesclar aquilo que sabia com esta nova descrição. Por exemplo, no século X, no XII,
dizia-se que tinham sido esses 7 varões apostólicos, que a tradição dizia serem afinal eles responsáveis pela cristianização da Península, tinham sido esses 7 varões apostólicos que tinham trazido as relíquias de Santiago para conferir uma maior sacralidade a este território que agora estava a ser cristianizado. Muito do discurso da geografia de Santiago vai-se depois alicerçar a partir do século XII, também muito com a afirmação do Reino da Galiza. E para isso foram importantes documentos hoje, verdadeiros tesouros que encontramos na Catedral de Compostela, como é o caso do Códex Calistinos. Mas, independentemente de tudo isto, independentemente da lenda, da tradição, da geografia e da história, independentemente de tudo isso, a verdade é que os caminhos de Santiago se tornaram num importante foco irradiador da fé cristã e do catolicismo. De todo o mundo se foram, como vimos, avançando caminhos em direção a este ponto fulcral do catolicismo, criando redes de estradas, de caminhos ricos de património, de mosteiros, de conventos, pontes, cruzeiros, albergues, hospitais, um manancial de tal forma material, mas também imaterial, porque foi através dos caminhos de Santiago que se difundiram também novas formas de fazer música, poesia trovadoresca, se difundiram novas ideias, novos ideais, e tudo isto fez com que, de facto, os caminhos de Santiago se tenham transformado numa importante via também cultural. E isso mesmo reconheceu, em 1987, o Conselho da Europa, ao considerar os caminhos de Santiago como o primeiro itinerário cultural europeu. E poucos anos depois, a Unesco, em 1993, considerou mesmo alguns troços do caminho como património da humanidade, num processo que se vem alargando e, de resto, partes do caminho português estão neste momento na lista indicativa da Unesco para também eles virem a obter esta classificação de reconhecimento mundial. E é aqui que nos encontrávamos, num caminho de devoção católica, mas cada vez mais também um caminho de forte apego patrimonial, histórico, cultural, fazendo do caminho de Santiago uma realidade que desde os finais do século XX deu origem a um crescimento exponencial. Neste gráfico podem ver como o caminho tem crescido e reparem naqueles 3 picos que correspondem aos anos santos, os tais que só se repetem de 6, 5, 6 e 11 anos. E se virem, nestes últimos 11 anos o crescimento foi tão grande que se ultrapassou mesmo o último pico de há 11 anos atrás do caminho de Santiago. E o que é interessantíssimo é que no contexto, este gráfico é o do número de peregrinos que chega a Compostela. E o que é fabuloso é que dos vários caminhos que concorrem para Compostela, e aproveito para agradecer estes gráficos ao Óscar Miguel do Albergue de Peregrinos de Santiago, também um amigo do Albergue de Peregrinos do Porto, dos Caminhos de Santiago, que permanentemente me está a fazer chegar os gráficos de peregrinos. O que é fabuloso é que, se repararem, de todos os caminhos, o que mais tem crescido é o caminho português. É óbvio que o mais concorrido continua a ser o caminho francês, a grande via que vem da Europa e cruza todo o norte de Espanha. Mas se repararmos em termos percentuais, aquele que de um modo consolidado mais vem crescendo ao longo dos últimos anos é o caminho português. O caminho do norte, os outros caminhos na Península, a Via da Prata, o caminho inglês, mantêm-se mais ou menos estáveis, mas o caminho português vem num enorme crescimento e, obviamente, o caminho francês vem decaindo face ao crescimento português. Isso mesmo se podemos ver, por exemplo, no número de peregrinos que passam pela cidade do Porto, como vemos aqui neste gráfico. Só que os últimos meses fizeram com que este gráfico esteja assim. Descemos para os valores do início do século XXI. Nunca, nos últimos 20 anos, tão pouca gente percorreu o caminho. Se olharmos para o gráfico do número total de peregrinos que chegaram em 2020 a Compostela, enfim, nem sequer em 1999 tão pouca gente chegou a Compostela. E é aqui que nos encontramos. A poucos dias do arcebispo de Compostela deitar a parede abaixo e abrir a Porta Santa e iniciarmos um ano santo compostelano. Mas tenho a esperança que o caminho de Santiago continuará a suscitar este regresso dos caminhantes, dos peregrinos à estrada. Este caminho prenhe de religiosidade, de espiritualidade e hoje também um caminho ecuménico. A esse pretexto gostávamos aqui de alguma forma quase que terminar com esta imagem em que vemos o santo que os protestantes ingleses teriam atirado ao mar e que foi salvo aqui na Póvoa, lado a lado com um vitral
da única igreja dedicada a Santiago na cidade do Porto e que, por incrível que vos possa parecer, é a igreja anglicana, a igreja inglesa no Porto, chama-se St. James Church, Igreja de Santiago. E é hoje um sítio muito percorrido pelos peregrinos, demonstrando que os caminhos de Santiago são, de facto, um caminho de inclusão, um caminho ecuménico e um caminho cada vez trilhado por mais gente. E por isso, quando nos encontramos, como vos dizia há poucos dias, que a Porta Santa se abre e um novo ano compostelano, um novo Jacobeu tenha lugar, a nossa esperança é que este gráfico se vá inverter e que, de novo, este caminho seja uma referência absoluta. Até porque, nos dias que correm, e é com esta imagem que já usei o ano passado nesta conferência, queria terminar, até porque, visto do espaço, quando olhamos para a Europa, nós não vemos ali fronteiras, nem diferentes etnias ou culturas. E essa é outra das grandes mensagens ao longo destes séculos do caminho de Santiago. Ele foi, ao longo de séculos, um dos principais pilares da construção de uma unidade europeia. De uma unidade europeia no respeito pelas diferentes línguas, pelos diferentes povos, pelas diferentes culturas, de um espírito de solidariedade, fazendo com que um pouco por todo o velho continente as pessoas se interajudassem para permitir o prosseguir deste caminho. E numa época em que nuvens escuras de novo pairam sobre a Europa, é importante recordar, reforçar também nesta dimensão os caminhos de Santiago como um espaço de inclusão, de solidariedade, de interajuda, um espaço sem barreiras, sem fronteiras. Para todos queria desejar um excelente Jacobeu 2021, desejar-vos bom caminho, desejar-vos um excelente Natal, um ótimo Ano Novo, e passava a palavra à doutora Lucinda Amorim, vereadora da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, para nos encerrar esta sessão. Ainda assim, é possível só colocar aqui duas questões que falam muito, portanto, qual a ligação que podemos fazer em termos de peregrinações e entre Santiago de Compostela e Finisterre? Quem é que apareceu antes? Ora bem, isso seria a ligação entre Compostela e Finisterre, seria o tema para uma outra conferência, que seguramente que aqui ficaríamos. Há pouco falávamos a propósito do padrão, dessa pedra que, segundo a tradição, foi onde foi atado o barco de Santiago e que essa pedra depois amoleceu para recolher o corpo do apóstolo. E depois, quando vemos a imagem, percebemos, apesar da enorme devoção católica, a enorme devoção de que essa pedra é objeto, ela se trata de uma ara romana, de um objeto originalmente de devoção e de religiosidade dedicado a um deus Neptuno, um deus do panteão romano. E o que nós temos ali foi uma cristianização de um objeto e de um lugar de culto pré-cristão. E isso acontece-nos em muitos sítios, em muitos santuários, em que nós sabemos que a Igreja acabou por cristianizar esses antigos lugares, esses antigos símbolos. É muito provável que o caminho de Santiago tenha também um fundo pré-cristão. Isto é, peregrinar faz parte de praticamente todas as religiões, todas as culturas em todo o planeta. As peregrinações no sul da América, as famosas pistas de Nazca, as peregrinações que os muçulmanos fazem até Meca, as peregrinações que os budistas fazem nas montanhas dos Himalaias, rastejando para chegar a determinados santuários, as peregrinações que no Japão se faz de ilha em ilha para ir aos santuários locais. Portanto, todas as culturas, todas as religiões têm esta tradição. E o caminho de Santiago, este caminho seguindo a Via Láctea, e por isso se chama a Via Láctea, a Estrada de Santiago, e os peregrinos seguiam a Via Láctea para chegar a Compostela, este caminho parece ser, de facto, muito mais antigo. E o facto de, em rigor, ele não terminar em Compostela no túmulo do apóstolo, que deveria ser, enfim, o clímax do... Mas não, há toda essa tradição de, depois de se ir ao túmulo do apóstolo, ainda se caminhar mais alguns dias e chegar à Finisterre. E, portanto, parece-nos isto ser como que um vestígio fóssil desse antigo caminho de peregrinações que, seguindo as estrelas, levavam, enfim, desde épocas não sabemos quando,
levavam as pessoas até estes confins da terra, até esse desconhecido que era o mar. Um caminho, enfim, de fortes tradições e que, uma vez mais, de um modo sábio, a Igreja se apropriou, cristianizou, utilizando para isso um símbolo maior, nada mais, nada menos que um dos discípulos de Cristo e alguém a quem depois também a partir de tal altura se vai atribuir o início da cristianização da Península Ibérica. Uma última questão só, e era mesmo a última, vivemos tempos difíceis, tempos de Covid. O que é que podemos esperar para o ano de 2021, ano Xacobeu, e de que forma é que esta pandemia irá afetar? Um ano normal já iria afetar bastante, mas um ano em que não se pode fazer quase nada, que efeito terá no Xacobeu também? Nuno, eu gostava muito de responder a essa pergunta. Havia uma forte, houve ao longo dos últimos 11 anos, não se esqueçam que o último Xacobeu foi há 11 anos, ao longo destes 11 anos houve uma forte aposta das autoridades civis e religiosas da Galiza para preparar aquilo que deveria ser o maior Xacobeu de sempre. Aqueles gráficos que vos mostrei demonstravam que em 2019 já tinha sido batido o número de peregrinos do último Xacobeu e, portanto, em 2021 iriam ser batidos todos os recordes. E houve uma enorme aposta numa programação cultural, houve um enorme investimento das autoridades religiosas no restauro da Catedral. Comecei esta palestra mostrando, por exemplo, o fabuloso restauro do Pórtico da Glória. Toda a Catedral de Compostela foi restaurada, tudo a pensar no Xacobeu 2021 e em 2020 vimos confrontados com esta situação. Eu não sou como o outro e, portanto, eu não sei nada sobre isto da pandemia. Quem sabe é quem, de facto, estuda muitos anos para, mesmo com muitas dificuldades, nos dar algumas respostas. Eu quero muito acreditar e tenho a esperança de que, quando chegarmos ao verão, a situação da pandemia estará muito, muito controlada, muito já em fase de dissipação. Assim nos apontam as previsões, as melhores expectativas dos cientistas. Temos tido nestes últimos dias boas novas sobre isso e, portanto, eu estou em crer, Nuno, que se calhar o caminho, com esta capacidade que tem de se regenerar e esta capacidade que o caminho tem de atrair as pessoas, esta magia, esta espiritualidade, esta cultura de que o caminho suscita, eu acho que ele é capaz de nos surpreender e a partir do final da primavera e do verão, se calhar, ainda vamos ter uma grande surpresa e vamos ter números que nos dias de hoje não somos capazes de expectar. Mas vamos ver o que é que o caminho e Santiago nos têm para oferecer em 2021. Ora bem. Doutora Lucinda. Cá estamos no final. Independentemente de estarmos no fim, quero em primeiro lugar cumprimentar o Sr. Padre Guilherme e agradecer a disponibilidade de proceder à Igreja Nova de Amorim, que está num ano de comemoração para a realização desta conferência. E temos também que admitir que o Sr. Padre Guilherme domina muito bem toda esta nova tecnologia e ao longo de todo o sempre utilizou esses canais para chegar à população e mais uma vez, Sr. Padre Guilherme, muito obrigada. Quero também agradecer ao Nuno Faria, porque é, sem dúvida alguma, um dos representantes aqui do grupo dos amigos dos Caminhos de Santiago da Póvoa de Varzim, que independentemente de tudo, nunca desistiu de levar sempre à frente uma conferência relacionada com os Caminhos de Santiago todos os anos. E num ano como este, cá estamos nós, nestas circunstâncias fora do normal, mas eu admiro a sua persistência e um bem-aja a si e a todos os seus colegas de trabalho. E claro está, ao João Cleto, que já faz um pouco parte aqui da nossa cidade, e eu quero lhe agradecer esta conferência extraordinária. Temos sempre que aprender consigo, consegue-nos tocar e efetivamente foi um momento muito bom, magnífico. Eu quero lhe agradecer em nome do município, em nome do seu presidente e também agradecer a todos aqueles que estão do lado de lá e que estão a ouvir-nos e que estão a participar, como disse ao início e bem, ao longo de todo este caminho
que une diferentes continentes e países e por aí afora. Quero agradecer a presença de todos e que estão nas suas casas a assistir a esta conferência, ou que acabaram de assistir a esta conferência. Falamos aqui de como será no futuro, e efetivamente o futuro preocupa-nos a todos. E quero aproveitar esta oportunidade para mais uma vez lembrar a todos que temos que ter um cuidado imenso para nos proteger a cada um de nós e a todos. Para quem sabe, o gráfico que aqui foi apresentado pelo Joel Clepto seja um gráfico diferente, onde efetivamente todos nós possamos estar em 2021 juntos, quem sabe aqui na Igreja de Amorim, mas todos numa presença física que efetivamente tem um outro significado e um outro valor humano, e para isso também está na responsabilidade de cada um de nós proteger a cada um e a todos, para podermos passar esta fase difícil, que há bocadinho quando falou de São Roque, que era o protetor da peste, quase que posso dizer que neste momento isto é quase como uma peste, sem dúvida, e eu acho que este local é o local ideal para eu aproveitar a oportunidade de desejar a todos um feliz e santo Natal, independentemente desses condicionalismos todos, e desejar a todos um 2021, acima de tudo, com muita saúde para todos nós, para que possamos, daqui a um ano, estarmos todos juntos, fisicamente, sem máscaras, sem distâncias, para podermos ter este contacto humano que é fundamental para todos nós. Mais uma vez, muito obrigada pela conferência, muito obrigada a todos, e um bem-aja e até, quem sabe, para o ano. Esperemos. Obrigada. Bom caminho.